juntos para o nosso estudo do livro Tramas do Destino, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. A dimensão do sofrimento. Não houve despedida entre o paciente e seus familiares, nenhuma palavra que pudesse diminuir a inclemência do horror que se abateu sobre a senhora Artemis quando notificada do inditoso acontecimento, também golpeada nos recessos da alma sensível. O trabalho do lacônico do órgão competente, em termos breves, incisivos, sem mais amplos informes, alcançou a finalidade como um raio destruidor, atingindo débil floração de vida. Não fosse o amparo de Ermelinda e a pobre dama, no desmaio a que a venceu, teria ferido no solo. A mensagem, que lhe exigia a presença no posto de saúde para os exames necessários que se impunham, levando também a família, parecia-lhe um sortilégio infeliz, um pesadelo que logo mais cessaria. Sem saberem o que fazer de imediato, colhidas pela terrível conjuntura, foram inspiradas a oração pela mãe desencarnada de Dona Artemis. Lisandra repousava, vencida por mais uma crise angustiante. Gilberto se encontrava no Liceu. As duas almas irmãs, trucidadas pelos tridentes do sofrimento selvagem, recolheram-se à oração lenificadora, ora vertida em palavras de dor cruciante, ora calada em silêncios abismais de amargura. Lentamente, ao beneplácito da oração, que jamais se demora sem a indispensável resposta, foram se acalmando, atendidas pelo magnetismo dulcificador e reconfortante que lhes aplicavam os invisíveis amigos espirituais, responsáveis pelo curso dos acontecimentos educativos em prol da sua redenção. Esses benfeitores amorosos e não liberaram os seus tutelados da canga do sofrimento que necessitavam por impositivo dos próprios erros, que lhes cumpre resgatar, recompondo as paisagens humanas que ficaram ermas em face da sua instância infeliz. Se o fizessem, seria antes uma atitude arbitrária, de injustiça e de que constituiria derrogação das leis soberanas que regem a vida em nome de um falso amor, mas conivência com o erro que estrutura de sabedoria iluminativa e libertadora em benefício geral. O que ele está dizendo? Que o plano espiritual pode acomodar, harmonizar, mas as dívidas têm que ser pagas, não tem saída. A nossa semeadura é livre, a gente pode fazer o que quiser, mas temos que colher as amarguras que levamos aos demais, não é verdade? É o que está acontecendo. Eles têm apoio, mas eles têm que viver os dramas que eles mesmos semearam. Continuando. Todavia, inspiram decisões felizes, evitam ciladas odientas, que aumentam o padecimento em virtude da rebeldia que se arrojam os incautos com a soma das cargas imprevisíveis que arrostam e a que se impõem. Danosas, impregnam-nos de forças superiores decorrentes da oração e do intercâmbio psíquico que estabelecem e mantêm a psicosfera de harmonia e esperança, induzem pessoas ao bem, facultam fatores que auxiliam, atenuando os testemunhos, iluminam a consciência, ativam as lembranças passadas, reavendo-as dos arquivos da memória, a fim de perceberem que a indefraudável justiça divina é também amor, e que o amor é mais apurada metodologia existente para a libertação de aprendizes do espírito sequioso de evolução. Amparam humanamente com a sua presença, tornam-se faróis íntimos a apontarem rumo na noite das provações santificadoras. Então, meus amigos, a espiritualidade superior nos anima, nos inspira, desde que procuremos, através da oração, esse apoio espiritual. Se somos rebeldes, tudo se dificulta, porque essa ajuda se torna mais difícil, quase impossível. E isso leva ao desespero, e o desespero nos leva a cometermos novos erros que complicam a nossa vida. Então, o Hermínio está nos ensinando como superar os nossos problemas que todos temos. Com paciência, com abnegação, nós conseguimos superar tudo, não é? Não existem inocentes aqui na Terra. Todos nós devemos alguma coisa para alguém. E o que precisamos fazer é não criar novas dívidas, não é? Mas seguimos. Desse modo, refeitas do primeiro grande choque,
as duas almas afins combinaram que não poderiam ocultar dos jovens o drama que pesava sobre o lar, em considerando o impositivo das pesquisas médicas a que todos se deveriam submeter. As horas agora passavam no compasso da lentidão. A ausência do chefe da família não apenas se transformara num tipo de morte mais dolorido do que da desencarnação, e ao lado disso se adicionava a aziaga consequência na balança financeira do clã, que era mais uma sombra de dor para os espíritos espezinhados pelo sofrimento. Constituíam-se as pessoas de classe média, conforme os padrões econômicos vigentes na Terra, que depende das cotas do labor realizado, sem maiores economias que suportassem um período largo de vicissitudes. Ou seja, eles não tinham aposentadoria, não tinham salário, eles não tinham nenhuma renda para sobreviver, sem o pai estar trabalhando. Naqueles dias, o ingresso num leprosário redundava numa viagem ao país da desesperança, onde praticamente não se retornava. Além disso, o estigma que assinalava uma família constituía marca ímpar de abjeção, desgraça que inspirava pavor, em alguns lugares perseguição implacável. Normalmente, as pessoas ligadas aos Hansenianos viam-se obrigadas ao terrível silêncio, sem lograrem sequer uma palavra consoladora dos amigos ou dos parentes mais chegados pelos laços estreitos da consanguinidade. Quando indagados por aqueles a quem amavam e se encontravam ausentes, dissimulavam a dor e entregavam-se a evasivas, transferiam-se de residência a fim de evitarem a suspeição decorrente do interrogatório e da maledicência hábil dos vizinhos e conhecidos. Dona Artemis somava a extrema aflição a uma indébita viuvez com o esposo vivo, toda a gama das próximas dificuldades financeiras, a carga dos esdrúxulos preconceitos gerados pela ignorância, impiedade e insensatez, que não se dão conta de que o sofrimento no lar do próximo está também a caminho do seu lar. Ermelinda, no auge do sofrimento, abraçou a cunhada e, fortemente inspirada, após a prece, confortou-a dizendo emocionada e vibrante: Deus nos dará forças para vencer a situação amarga. Jamais nos deixará órfãos o Supremo Pai, quando dele mais necessitamos. Uniremos nossos esforços, lutaremos. Em verdade, nunca preencheremos a falta do ser querido em casa. Todavia, o Senhor não nos deixará sem o pão, sem a luz da fé, sem o agasalho da esperança. Sofreremos, cresceremos ante os seus olhos, os olhos do Pai. Razão deve haver que não nos escapa para que sejamos apanhados por esse superlativo sofrer. Os verdes dias dos nossos sonhos, ora tornados sombrios pesadelos. Não desanimaremos, apesar de a alma estar triturada. Tenho a certeza de que Ele, o Pai zeloso, nos auxiliará a subir a difícil montanha da resignação e confiança, conduzindo o fardo que nos cabe suportar. A semi-incorporada pela mãe Dona Artemis, olhos brilhantes, concluiu: Dia virá em que veremos retornar ao nosso Rafael, mutilado ou não, em outras circunstâncias, ao lar que o espera, por todo o sempre, onde foi impedido de permanecer por enquanto ao império da superior vontade de Deus. Uma atmosfera de paz saturou o ambiente, fazendo-o sutil qual o clima que deveria ser, habitualmente, o de todos os lares da terra. Reunindo as forças claudicantes naquela noite, após transcorrida a refeição, realizados os deveres escolares, a mãe esclareceu os filhos quanto ao ocorrido e, sem qualquer dramaticidade ou excesso demais os acabrunhasse, expôs sobre os cuidados que deveriam ter, a partir de então, em se referindo ao pai, bem como o respeito dos dias que viriam menos ditosos, encerrando a entrevista com um toque superior de otimismo e esperança. Os jovens não puderam ocultar a angústia. Já possuíam discernimento suficiente para aquilatar a extensão da ocorrência. O padecimento do pai, a desventura da mãe, a ameaça que pairava sobre todos, quanto à hipótese de estarem contaminados, sobre o futuro agora mais incerto. Aumentando a carga de desespero controlado, Lisandra, acoimada pelo choque, como aliás esperado, foi vencida pelo mergulho demorado em dura crise epilética, perdendo a consciência. Dessa vez agitava-se balbuciando palavras ininteligíveis, diversas da ocorrência tipicamente epilética, sem as convulsões características.
No entanto, inquieta, como se passeasse por sombrios locais que lhe causassem horror, alucinação, expressava conexão nas palavras enunciadas com esgares. A jovem resumava no transe afligente as reminiscências da vida anterior, que agora produziam os desaires e as propelentes aflições que se impunham como medida salvadora para a reabilitação pessoal e dos implicados nas desditas vividas nas vidas anteriores. Aquela foi para a família Ferguson uma demorada noite de agonia, até a qual total lassidão das resistências físicas e morais. Não se pode expor com facilidade toda a dimensão do sofrimento que se adentrou, ligeiro, pelo lar já consumido por dores que se sucediam, cruciais desde há tempos. Meus amigos, não é fácil para ninguém. Devemos ter fé, confiança, de que todos temos nossa colheita obrigatória. Ficamos por aqui e aguardo todos na sequência.